e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse-lhe: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Tome agora o seu filho, o seu único filho a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Repita comigo: ficai aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos vós. Então diz: ficai aqui com os jumentos, porque nós vamos ali adorar. E havendo adorado, nós vamos voltar. Quem não sobe para adorar, cuida de jumento. Quem não sobe para adorar, fica no pé do monte cuidando de jumento. Próximo versículo. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse-lhe Abraão: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, amarrou o menino, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, todas as vezes que nós vemos no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor, o Senhor com letras assim maiúsculas, o próprio Senhor de uma forma teofânica, que o Senhor se revelava como anjo, bradou desde o céu e disse: Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse-lhe: não estenda a sua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho. Então o anjo, olha só, não era o anjo, era o Senhor que diz: não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. Ou seja, o carneiro estava enroscado no meio do mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão no nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde até hoje, no monte do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Senhor, a tua palavra está exposta. Tua palavra é viva, eficaz, justa. E o Senhor colocou no meu coração esta palavra, e eu quero compartilhar com a sua igreja. Revela-se a nós em nome de Jesus. Tem um louvor bem antigo, eu acho, mas
Eu acho que não vão lembrar. Fala um pouquinho sobre esse, que diz, o que levaria um pai a entregar o seu filho. E depois diz, o que levaria um filho a obedecer seu pai se entregando à morte. E aí o coro diz, a mão que segurou o martelo. É isso, né? Lembra desses louvores? Hoje eu quero falar sobre um pai que entrega o seu filho para a morte em obediência. O nome desse homem chama Abraão. O Senhor faz uma promessa a Abraão dizendo, você será pai de uma grande nação. Sara não poderia dar luz a filhos, o Senhor faz o milagre, e Abraão vivencia o milagre do Senhor, vendo a sua mulher com quase 100 anos de idade, dar luz ao filho. Agora, no capítulo 22, o Senhor se revela a Abraão, dizendo, Abraão, eu preciso que você me sacrifique, e eu preciso que você entregue a mim o seu filho. Você vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Porque existia a época, antes da graça, o sacrifício de animal. Então era levado quando as pessoas pecavam, quando queriam ofertar algo ao Senhor, levavam um novilho, um cordeiro, aqueles que não tinham muitas condições financeiras, uma pomba, uma rolinha, e sacrificavam. Era posto o holocausto, madeira, colocava ali o sacrifício, emulava, tirava o sangue e colocava fogo, e aquele sacrifício subia como adoração ao Senhor. Por isso, quando Jesus vai para a cruz do Calvário e morre na cruz, ele é o sacrifício vicário, o maior sacrifício. Então, hoje não há mais a necessidade de matar animais para adorar a Deus, porque a Bíblia diz que Cristo foi para a cruz como um cordeiro mudo, e o véu do templo se rasgou. O véu era onde só o sacerdote entrava. Então ali estava dizendo, agora entrou o tempo da graça. E o que é graça? O favor imerecido. Eu não mereço, então eu não preciso de intermediário para falar com Deus. Eu não preciso do pastor para orar apenas por mim. Eu posso dobrar o meu joelho na casa, posso dobrar o joelho na igreja, no trabalho, mesmo em pé, deitado, e eu falar com Deus, e as minhas orações serão respondidas. Eu não preciso matar animal, porque Jesus já foi para a cruz. Mas a época era necessário. Na época de Abraão, Gênesis 22, Cristo não veio ainda. Agora, Abraão pega o filho, mas o Senhor diz a ele que, olha, leva o seu filho, que eu quero ele como sacrifício. Mas o que mais me chama a atenção nesta palavra, para vivermos a provisão de Deus, nós temos que estar debaixo de alguns preceitos, de algumas primícias. Primeiro é a obediência. Abraão foi completamente obediente. É impossível viver em nossas vidas a provisão de Deus sem a obediência. O Senhor diz, agora vai, olha, primeira obediência, pegar o filho, que não é fácil, entregar o filho à morte. Segunda obediência, vai e anda 3 dias. Terceira obediência, corta a lenha, sacrificar o filho, andar 3 dias e carregar a lenha nas costas. Às vezes parece-nos difícil vir ao culto quando chove. Às vezes parece-nos difícil vir ao culto quando estamos cansados do trabalho. Mas a ordem imperativa do Senhor para Abraão é: ande 3 dias, sacrifique seu filho e carregando lenha. É interessante como nós temos a fé sem obra e acreditamos que as coisas irão acontecer, mas quando ela não ocorre, nós nos frustramos. Nós profetizamos, o Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje. Deus proveu para Abraão, vai prover para você também. Mas Abraão entregou seu filho, andou 3 dias e carregou lenha nas costas.
Eu estou aqui só de quinta e de domingo. Segunda, terça, quarta, sexta, saiu só trabalhando, só as coisas do mundo. E olhe lá quando eu venho. Quando passa um pouco o horário, não vai acabar. E às vezes nós falamos, eu vou viver a provisão de Deus. Deus proverá, Deus proverá. Irmãos, Deus tem poder de prover na sua vida, mas você tem que estar debaixo de uma legalidade espiritual. E qual é esta legalidade, pastor? É a obediência do Senhor. Obedecer o Senhor. Tá bom, mas obedecer no quê? Primeira questão, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor vosso Deus sobre o dinheiro. Amar o Senhor vosso Deus sobre o carro, sobre a casa, sobre o emprego, sobre a vaidade, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre tudo. Eu vou adorar a Deus porque eu amo a Deus. Eu vou levantar as mãos porque eu amo a Deus. Eu quero amar mais e mais. Eu quero cada dia ser mais apaixonado por Deus. Eu quero cada dia amar a Deus mais ainda. Sabe por quê? Porque você adora um Deus que é Pai. As pessoas lá fora adoram diversos deuses, mas não adoram o Deus Pai. E o Pai, Ele cuida dos filhos. E o Pai, Ele zela pelo filho. E o Pai, Ele corrige porque ama. E o nosso Pai está nos céus. A oração que foi nos deixada foi isso: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás no céu. Então a primeira legalidade para vivermos a provisão de Deus é a obediência ao Senhor. Amar o Senhor teu Deus, amar o próximo como a si mesmo. Eu não assisto, mas é impossível não ver nas redes sociais ou em um comercial o Big Brother que iniciou agora. Impossível. Há pessoas que torcem para um desconhecido ganhar, mas não torce por irmão dele ganhar na vida. Não torce para que ele começou um negócio pequeno ganhar. Não torce por irmão da igreja que tem o comércio dele lá e está com uma dificuldade de ganhar. Não torce, mas torce para um desconhecido. Mas uma das obediências do Senhor é: amai o seu próximo como a si mesmo. A empatia, olha, o que eu desejo que fizesse comigo, eu não vou fazer com o outro. Eu não gostaria de sofrer aquilo. Então ame o próximo. Eu sei que fulano ele tem um comércio, eu vou colocar lá no meu status lá o cartaz, o cartão de visita dele. Eu vou pôr na minha rede social, eu vou indicar, eu vou abençoar, eu vou dar força, eu vou lá comprar no cachorro-quente do irmão que não abriu lá. Sabe por quê? Porque eu estou profetizando a bênção. Eu quero que o meu irmão cresça. Eu quero que as bênçãos de Deus sejam sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque é uma legalidade espiritual. Quando você abençoa alguém, automaticamente as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. As bênçãos de Deus vêm sobre a sua casa. Abraão, ele não quis saber, ele quis saber: eu preciso ser obediente a Deus. E são nas mínimas coisas que o Senhor vai trabalhando sobre obediência. Hoje eu vi um rapaz comentando também na rede social que foi em um restaurante e ali a conta estava errada. E quando ele indagou da conta, a moça foi até o caixa, voltou e falou: não, você consumiu isso mesmo. Ele diz: não, eu estou dizendo o contrário, tem coisas que você não colocou aqui. Essa conta está menos, ela tinha que estar mais. E a mulher se espantou, por quê? Porque ela não está acostumada com isso. Ela está acostumada às pessoas falando o quê? Eita, olha, estourei, gastei 100, só veio 50 aqui, vou embora. Isso não é bênção de Deus, irmão. A legalidade espiritual. Quantas pessoas, está lá a promoção, olha, criança até 7 anos, não paga, aí o filho tem 8. Aí olha para o filho e fala: olha, você fala que você tem 7. Fala que, mas pai, mãe, eu tenho 8. Fala que, sabe o que você está fazendo? Travando as bênçãos de Deus na sua vida e ensinando seu filho a ser corrupto, ensinando seu filho a ser errado. Sabe por quê? Você não está debaixo da obediência.
Querido, há momento que parece que você vai ganhar algo ali no imediatismo, mas você está perdendo uma bênção de Deus lá na frente. Não troque a sua bênção, não barganhe a sua bênção, não venda a sua bênção, não venda o seu caráter, os seus princípios. A primeira questão, obediência. Ele pega o filho e vai, anda 3 dias andando. Quando ele chega até o lugar, ele diz para os servos: ficai aqui, porque eu vou subir com o moço para adorar. A obediência e a adoração. A obediência, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela anda junto, a fé, a obra. E ele sobe. Quando ele sobe, ele começa a ter essas 2 palavras, essas 2 letras, que dão uma palavra, chamada fé. Tão pequena, mas que traz um impacto tão grande para as nossas vidas. Quando ele está subindo, o filho faz uma pergunta que rasga o coração do pai. O filho diz: pai, aqui está a lenha. Nós temos o material para o fogo. Nós temos o cutelo. Mas aonde está o cordeiro? O filho não sabia que ele estava indo para ser morto e sacrificado. O filho não sabia que ele seria o sacrifício. O pai poderia ali fraquejar, dizer: ah não, vou embora. Depois dessa palavra, tem pai que não aguenta o filho olhando para o doce e dizendo: pai, queira aquele doce. O pai não tem dinheiro, aí o pai sai chorando: ah, que prova, meu Deus, meu filho queria o doce e não tinha dinheiro. E aí se frustra, fica chateado, angustiado, mimado, porque não tinha dinheiro para comprar um algo que o filho quis ali. Aí perde o dia e acha que Deus abandonou. Que nada, irmãos, isso não é nada. Isso não é prova, não. Nós temos que aprender o que é prova, o que é coisas cotidianas da vida. Nós precisamos saber entrar na farmácia espiritual e saber o que é remédio de prova e o que é perfumaria. Tem coisas na sua vida que nem prova é perfumaria apenas. E você está: oh céus, oh Deus. Mas o menino estava indo para a morte. O menino estava indo para a espada, para o cutelo. O menino estava sendo ali sacrificado, iria ser sacrificado. E ele olha para o pai e diz: pai, aqui está a lenha, tem o fogo, mas onde está o cordeiro? Mas o pai, ele tem a fé, a intimidade, a obediência de dizer uma palavra: o cordeiro Deus proverá. Deus proverá. Mas o pai sabia que ele era o cordeiro, que o menino ia para a morte, que Deus havia pedido seu filho. A Bíblia diz que ele pega Isaac, coloca no altar, amarra, prepara a lenha, e quando ele pega o cutelo e levanta, olha, o anjo do Senhor, o Senhor provou até o último instante. O cutelo já está levantado. Não foi no pé do monte. Há momentos das nossas vidas que o Senhor irá provar a nossa fidelidade e a nossa obediência até as últimas consequências. Até as últimas. Ah, não, Senhor, é até as últimas consequências. E quando ele levanta e ele se prepara para imolar o seu filho amado, o filho da sua velhice, o filho da promessa, o anjo do Senhor brada do céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso com os filhos seus, porque agora eu entendo que você ama e você teme a Deus. Agora eu quero fazer uma interrogação para você. E você responde para você mesmo. Se o Senhor pedisse o seu Isaac hoje, você entregaria? Eu não sei qual é o seu Isaac. O Isaac é aquilo que você ama.
O Isaac é aquilo que você não... isso aqui eu não abro mão, não. Isso aqui pode me tirar tudo, mas isso aqui não tira, não. Se o Senhor dizer, eu quero o seu Isaac. Irmão. Enquanto os nossos corações estiverem presos nas coisas humanas, nós seremos humanos. Mas enquanto nós buscarmos as coisas espirituais, cada vez acharemos as coisas espirituais. Eu sempre falo aqui, brinco, dizendo que o dinheiro pode comprar tantas coisas. Pode comprar a cama, mas não compra o sono. Pode comprar a casa, mas não compra o lar. Pode comprar o sexo, mas não compra o amor. O dinheiro pode comprar tantas coisas. Mas a fé, ela também compra. Mas a fé é firme fundamento. Tudo que a fé compra não é passageiro. O que o dinheiro compra, passa. A Bíblia diz, não junteis ou acumulei tesouros na terra, onde a praga, a traça arde e o ladrão rouba, e a praga e a traça há de comer. Mas acumulei tesouro nos céus. Aquilo que você acumula em dinheiro, em bens materiais, eles vão ficar. Mas tudo que você compra em fé, tudo que você compra em caráter, em exemplo, isso passa gerações em gerações. Aquele trocadinho que você economizou, dizendo que o filho tem 7 anos e ele tem 8, vai gastar com remédio, vai gastar com gás, vai gastar com gasolina que vai embora, o pneu vai furar, vai acontecer e vai embora. Mas o legado, o exemplo que você deu para o filho, vai passar de geração para geração. O filho vai crescer e vai dizer assim, eu aprendi com meu pai ser justo, eu aprendi com a minha mãe ser honesta, e eu vou ensinar meus filhos e os filhos dos meus filhos. Isso a fé compra, isso o caráter compra, isso a obediência a Deus compra, porque o dinheiro vai. E quando o Senhor brada, o anjo aparece e por fim diz assim, não faça nada ao filho teu, porque agora eu sei que você teme e amas a Deus. E quando ele olha para um lado, olha como as coisas de Deus são. Estava ali um carneiro preso no meio dos matos. Então Deus conduziu aquele carneiro para ir próximo dele e se enroscar no meio do mato, para depois Abraão pegá-lo e sacrificar. Deus, ele honrou alguns princípios. O primeiro princípio que Deus honra foi a fala de Abraão, quando ele disse, no momento mais crucial como pai, para o seu filho, quando pergunta, cadê o cordeiro? E ele sabia que era o filho. Ele diz, Deus proverá. As vitórias virão na sua vida quando os seus lábios profetizar nos momentos mais difíceis. Porque nós só conhecemos quem é quem quando está na linha de fogo. Aí você sabe se a pessoa se defende, se atira, se xinga, se fala palavrão. Enquanto está na bênção, todo mundo é bom. Mas quando vem a prova, quando está na linha de fogo, aí você conhece. E é ali, na linha de fogo, é ali quando as suas forças se acabaram, é ali quando você não aguenta mais, é ali quando o seu intelecto já foi, quando o dinheiro já foi, quando toda a situação humana já foi, que Deus, ele forja o seu caráter e as legalidades espirituais começam a acontecer na sua vida. Foi ali, quando o filho perguntou, cadê o cordeiro? A bênção de Deus veio sobre Abraão, quando ele disse, Deus proverá. É Deus. Ele estava ensinando para o filho a provisão de Deus. Nós temos que ensinar para os nossos filhos. Nós temos que ensinar para os nossos viver embaixo da provisão de Deus. Há pessoas que ensinam filhos apenas busca o dinheiro, se garanta pelo dinheiro. Você com o dinheiro, você não deve nada para ninguém, não depende de nada de ninguém. Olha, vai até o dinheiro. E os filhos começam em uma busca desenfreada pelo dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E não é nada dependente de Deus. E diz, amigo, dinheiro no bolso. Meu dinheiro não leva desaforo para casa não. Olha, meu dinheiro.
Mas Abraão estava ensinando o seu filho a ser totalmente dependente de Deus. Porque quando você ensina os filhos a ser completamente dependente de Deus, quando ele não tem dinheiro, ele não se frustra. Quando ele passa desemprego, ele não se frustra, porque ele é dependente de Deus. Se você ensina um filho só pelo dinheiro, se você ensina o filho a ser autossuficiente, quando a luta vier, ele fica depressivo. Quando a luta vier, ele se frustra. Quando a luta vier, quando o desemprego vier, quando ele falir, quando o dia mal vier sobre a vida dele, esse é o momento de você dar o exemplo. Um dia, um menino tinha 10 anos, e ele entrou no mercado com a mãe, e ele pegou um chocolate e escondeu. E ele saiu do mercado e mostrou para a mãe: ó mãe, que eu peguei. Aí a mãe começou a rir: eita menino, não tinha dinheiro para comprar, mas come aí. Começou a comer o chocolate. Logo depois, todas as vezes, a mãe já sabia, o menino colocava o chocolate. O menino foi crescendo, começou alguns furtos. Chegava com as coisas em casa e a mãe recebia: ô mãe, churrasco, dinheiro, olha. E a mãe, isso nos Estados Unidos, quando chega o momento, aquele menino cresce, vira um homem, e ele comete um crime que nos Estados Unidos a pena era uma pena de morte. E quando ele estava encarcerado, um dia antes de morrer, a sua mãe vai lhe visitar. E a história diz que quando a mãe visita, chorando, sabendo que seu filho ia morrer, ele pede um abraço e um beijo, e quando ele vai beijar a mãe, ele dá uma mordida no nariz dela, a ponto de arrancar um pedaço. E antes da morte ele disse: olha mãe, todas as vezes que você olhar para o espelho, você vai saber que o seu filho morreu, porque você nunca deu exemplo. Lembra daquele chocolate? Eu era apenas uma criança, eu não tinha conhecimento de nada, mas dia após dia você me motivava. O chocolate, a carne, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Abraão ensina a Isaac dizendo: filho, Deus proverá. Nós devemos ensinar os nossos filhos. Tem pais, mães, que ensinam o filho ao casamento, ao namoro pela aparência. Filho, olha aquela menina, que bonitinha. Vai lá, filha, é bonita. Vocês vão formar um casal lindo. Aí casa, se frustra, é traído, volta para casa da mãe, fica frustrado. Mas ensina os seus filhos, quando pensarem em namorar, dizendo assim: filho, vamos orar. Sabe por quê? Porque Deus proverá. É Ele que provê. O primeiro emprego, qualquer coisa, irmãos, a vida não pode te levar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem que ter propósito. Você não pode aceitar qualquer coisa. Às vezes tem pessoas que têm histórico: olha, eu já fiz isso, aquilo, um pouquinho fiquei ali, eu estava precisando, fui ali. Sabe por quê? Você não ousou em fé. Coloque na sua mente e pense assim: olha, eu quero aquele emprego, eu quero aquela área. E você começa a orar, e eu tenho certeza que Deus proverá. Um tempo eu estava aconselhando uma pessoa que almejava um tipo de relacionamento, mas eu dizia: mas por que vive em outro? Porque não apareceu. Mas espere em Deus. Sabe por quê? Porque Deus proverá. Porque em Provérbios diz que dos pais vem o bem por herança, mas do Senhor vem a esposa fiel. É do Senhor. Quando nós esperamos em Deus, dizendo: Senhor, manda a esposa, Ele é pai, e o pai Ele quer o melhor para o filho. Ele vai mandar a bênção. A bênção. Quando nós esperamos o emprego em Deus, e nós falamos: Senhor, manda o emprego, Ele é pai, e o pai Ele quer o melhor para o filho, e Ele vai preparar o melhor. Mas nós temos que estar debaixo desse princípio de obediência, e passarmos para os nossos filhos e aprendermos: seja dependente, completamente, totalmente dependente de Deus. É Ele, irmãos. Diariamente
É tão comum nós irmos com o nosso intelecto, com a força do nosso braço, com a nossa experiência, mas comece a colocar Deus na frente de todas as coisas. Vai chegar na entrevista e dizer: Senhor, se for da tua vontade, as portas vão se abrir. Vai comigo, Senhor. Quando for, vai fazer uma consulta, vai no hospital, vai fazer um exame, está... Senhor, vai comigo. Chame o Espírito Santo para ir com você. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não dou um passo daqui. Senhor, eu vivo para o Senhor, eu sou do Senhor, eu sou dos céus. Deus, Ele que provê na minha vida. Começa a profetizar: Senhor, na minha família, as minhas noras, os meus genros, os meus netos, Deus proverá. Eu comerei o melhor desta terra, porque eu sou obediente a Deus. Não deixe que a vida te leve, não deixe que as circunstâncias humanas te leve. Seja completamente dependente do Senhor. E quando eles estavam lá no monte, mediante a legalidade e a palavra daquele homem, Deus proveu. E quando o filho olhou ali, o filho não entendeu nada. O pai me colocou deitado, me amarrou, levantou, ouvi a voz de Deus, e logo depois tinha um cordeiro. E quando ele desce da adoração, os 2 servos que estavam cuidando do jumento, continuam cuidando do jumento. Não viveram a experiência da provisão de Deus. Quando nós não subimos para a adoração, nós vivemos o material. Quando nós ficamos no pé do monte, não subimos e não ousamos em fé, nós ficamos cuidando do jumento. Cuidar do jumento é viver no mundo aí rodeando, batendo a cabeça, dando murro e pão de faca, não é isso? Quebra a cabeça aqui, está cuidando de jumento. E há quem diga que o jumento, quando ele empaca, ele não sai do lugar. Aí você pode puxar. Jumento, ele não tem valor. Um dia eu fui a trabalho ao Pernambuco, e tem uma estrada, ela é pequena e tem muitos jumentos ali soltos, não tem dono. Algumas capelinhas com cruz, porque pessoas morreram ali. E aí eu estava andando de Petrolina a Santa Maria de Boa Vista, e quando eu estava, as pessoas diziam: olha, é escuro, vai devagar, porque algum jumento pode entrar no caminho, e ocorrem muitos acidentes. Quantas pessoas estão indo a caminho do monte para adoração, e o jumento entra no caminho. Mas nesta noite eu quero te dizer: cuidado com o jumento que quer impedir a sua adoração. Cuidado para você não se acidentar com o jumento a caminho do monte da provisão de Deus. Cuidado para que as coisas desse mundo não te afaste da provisão de Deus. Porque quem não sobe para adorar, fica no pé do monte cuidando do jumento. E eles subiram, e logo depois eles desceram com a bênção de Deus, com o sacrifício, com a adoração. E o Senhor brada para Abraão dizendo: a partir de agora você será o pai da fé, porque a sua fé foi maior. 2 letras. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Forma uma palavra tão pequena, mas tem um efeito. Hebreus capítulo 11 diz: pela fé Abraão entregou seu filho. Pela fé Enoque não viu a morte, mas foi trasladado e subiu a Deus pela fé. Pela fé Ana orava e Deus entregou um menino. Pela fé. E eu digo, o terceiro pilar e fundamento para alcançarmos a provisão de Deus é ter fé. Obediência, adoração e fé. Obediência, adoração e fé. Quando nós exercitamos a nossa fé, é o firme fundamento. Eu não vejo, mas eu espero. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não vejo agora, mas eu estou ousando em fé. A Bíblia diz: se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda,
O grão de mostarda, ele é o grão menor que existe, a semente menor que existe, mas quando plantada, vira a maior árvore de todas. É mais ou menos assim. A fé é pequena, mas quando a vitória vem, a resposta da fé, ela vai ser grande na sua vida. Eu não sei qual é o seu Isaac, mas o Senhor está dizendo: quer receber bênçãos maiores? Seja obediente, suba para a adoração, tenha fé, entregue o seu Isaac. Pastor, o que é o meu Isaac? Não sei. Talvez seu Isaac é o dinheiro. Talvez o seu Isaac é aquele dia que fala: não, aquele dia na semana eu não vou para a igreja não. Aquele dia é meu dia de fazer não sei o que. Comece a entregar esse dia, esse Isaac para o Senhor, e você vai ver a sua vida mudar. Ah, eu vou um domingo sim, outro não. Comece a entregar o seu Isaac, dizendo: Senhor, o domingo é do Senhor. Sábado eu vou sair com a família, e de dia, a semana eu vou fazer, mas o domingo é do Senhor. O domingo, quando chegar perto das 5 horas, eu já vou começar a me trocar, e é mais ou menos ali que as provas vêm. É mais ou menos entre 4, 5 horas que a prova vem. A briga dentro de casa, a roupa lá, não tenho roupa. Próximo dia o culto, tem um monte de roupa, e o inimigo começa a cegar a pessoa. E a pessoa vai olhando, não acha roupa nenhuma. Está chegando perto do culto. Perto das 6. Eu vou para o culto. Quando de repente chega o parente que nunca vem, o parente que não aparece em casa, ele aparece no domingo, perto do culto. E aí você entrega seu Isaac. Mas tem que fazer a sala. Fala: olha, tem coisas na minha vida que são inegociáveis. Tem coisas na minha vida que eu não negocio. Não me chame para aniversário no domingo à noite. Não me chame para casamento no domingo à noite. Não me chame para churrascada. Pode me chamar na segunda, na terça, na quarta, na sexta. Me chama que eu vou. Mas não chama no domingo. Sabe por quê? Porque o meu domingo, o primeiro dia da semana, eu entrego ao Senhor. Quando tem culto de manhã na sede, eu vou. Culto aqui, consagração, oração, eu estou aqui. À tarde é o Senhor, à noite é o Senhor. Sabe por quê? Porque eu entrego o meu Isaac ao Senhor. Comece a fazer isso. Fala: não, chegou em casa, olha, eu estou indo para a igreja. Você tem 2 escolhas. Você não vai falar a terceira, vai embora. Você vai falar 2. Ou você fica aqui me esperando, ou você vai subir no monte da adoração. Mas se você ficar aqui, cuide da jumenta, lava a louça, arruma a casa, arruma todinho, porque eu vou subir para adorar. Mas se você quiser subir para adoração, se troque e vai lá para o culto adorar a Deus, porque lá tem mãos levantadas, lá tem louvor nos lábios, lá tem glória a Deus e aleluia, lá tem obediência e lá tem provisão de Deus. Mas aqui eu não vou ficar, porque eu vou entregar o meu Isaac. Sabe qual é o meu Isaac? É o meu melhor. Porque domingo, para a ótica do brasileiro, é o melhor dia. Domingo é o melhor dia para o brasileiro. Porque segunda ele começa triste, terça ele, meu Deus, quarta já começa a dar um sorriso, quinta já vai se alegrando. Quando chega a sexta ele diz: sextou! Porque vai chegar o final de semana, vai chegar o descanso. Aí quando chega sábado, quando chega domingo, frango assado, aquilo. E o inimigo diz: você merece, bobo, fica descansando. Você merece, boba, fica em casa, assiste pela live. Você merece, trabalhou tanto. A casa agora já está limpa, descansa um pouco. O inimigo ele quer dizer: fica aí cuidando da jumenta. Porque você pode limpar a casa, amanhã vai sujar. Aquela louça que tu vai quebrar. Sabe por que isso? Isso é perfumaria. Isso é cuidar da jumenta. Não deixe que o jumento atravesse seu caminho quando você estiver indo para adoração. Mas quando você sobe no monte, 3 dias de caminhada e lenha nas costas. É sacrificante adorar a Deus.
A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz, porque adorar as trevas é fácil. Mentir, prostituir, adulterar, roubar, fácil. Mas eu quero ver falar um algo e cumprir. Quero ver ser marido de uma só mulher. Quero ver honrar a sua palavra. Quero ver ser justo. Quero ver ser honesto. É difícil. A legalidade nos céus. Aí você vive o proverá de Deus na sua vida. Aí você vive a provisão de Deus na sua vida. Aí você sobe o monte. Mas quando você chega lá no monte, irmão, quando você chega naquele lugar, tem legalidade sobre os filhos. Sabe por quê? Tudo aquilo que Abraão fez foi um mistério tão grande, porque o mundo espiritual sobre a vida dele foi derramado ali. Primeiro, legalidade sobre o filho. O filho olhava e dizia: o meu pai é o cara. Meu pai não é um picareta. Meu pai é o cara. Legalidade nos céus, porque o próprio anjo do Senhor, de forma teofânica, como Deus, diz assim: agora eu sei que tu amas a Deus, e a partir de hoje tu será considerado como o pai da fé. Como anda a sua legalidade para os filhos e para os céus? Quando alguns homens morreram, e eu concluo, colocaram algumas palavras bonitas. Tem pessoas que colocam lá 2 Timóteo capítulo 7 e 14, quando vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bonito, né? Outros colocam Lucas lá no capítulo 21 em diante: e depois de terminar o seu ministério, voltou para casa. Palavras bonitas. Mas quando o Billy Graham foi, ele quis que só colocasse assim: Billy Graham, um homem bom. Um homem bom. Eu não preciso ser mais nada do que isso. Eu não preciso ser o cara perante o mundo. Eu não preciso, como a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, nada disso. Eu não preciso angariar riquezas e ser famoso no mundo. Mas ao findar o labor dessa vida, eu preciso ser conhecido pelos meus filhos, por aqueles que me ladearam e andaram comigo, e pelos céus. Um homem bom. Um homem bom. Que você receba esta palavra. Que você receba a provisão de Deus sobre a sua vida. Que nós não deixemos os jumentos nos tirar do foco da adoração. As perfumarias desta vida nos tirar do foco do que é Deus. E que nós possamos viver uma vida de obediência, uma vida de adoração e uma vida de fé. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe. Aleluia. Se for para Jesus